Questão 8. Em uma determinada data, uma pessoa aplica todo o seu dinheiro em duas instituições financeiras, X e Y. Em X, ela aplica um capital durante 8 meses, sob o regime de capitalização simples, a uma taxa de 9,6% ao ano, e resgata todo o montante correspondente no final do período. Em Y, aplica o restante do seu dinheiro durante 2 trimestres, sob o regime de capitalização composta a uma taxa de 4% ao trimestre. Sabe-se que o capital aplicado em Y supera em 10 mil o que foi aplicado em X. Se o valor dos juros da aplicação em Y no final do período de aplicação foi igual a 2.774,40, então o montante resgatado pela aplicação X foi em reais D. Então nós observamos que existem duas aplicações, duas modalidades em duas instituições financeiras diferentes, X e Y. Então, como sempre fazemos, vamos primeiro organizar os dados do exercício. Vamos lá. Ele diz assim: nós vamos aplicar o nosso capital em 2 bancos. Vamos colocar aqui, ó, o banco X. Vamos colocar aqui o banco Y. Informações a respeito da aplicação no banco X. Ele aplica um capital durante 8 meses. Então, eu não sei qual é esse capital aplicado. Foi aplicado por um período de tempo de 8 meses, sob regime de capitalização simples, a uma taxa de juros de 9,6% ao ano, modalidade simples, e resgata todo o montante correspondente no final do período. Em Y, aplica o restante do seu dinheiro durante 2 trimestres. Então, temos aqui um novo capital aplicado por um período de tempo de 2 trimestres, 2 trimestres, sob regime de capitalização composta, a uma taxa de 4% ao trimestre, juro composto, e segundo o texto, os juros da aplicação Y no final do período foi de 2.700, os juros da aplicação Y foi de R$ 2.774. R$ 2.774. E tem uns 40 centavos aqui de lambuja. Perfeito? Bom, uma informação que ele coloca muito importante é que o capital aplicado em Y supera em 10 mil o que foi aplicado em X. Ou seja, o capital C', capital em Y, é 10 mil a mais do que o aplicado no banco X. Então, por exemplo, se eu apliquei no Y 30 mil, lá no X eu vou aplicar apenas 20 mil, 10 mil a menos. Se eu apliquei aqui 40, aqui eu vou aplicar 10 mil a mais, ou seja, 50. Então, diante dessas informações, ele quer que você determine o montante resgatado na aplicação do banco X. Lembrando que trata-se de uma aplicação na modalidade simples. Bom, como nós temos muito mais informações a respeito do banco Y, então vamos primeiro trabalhar com o banco Y, ok? O capital eu não sei,
O período de aplicação foi de 2 trimestres, a uma taxa de 4% ao trimestre e rendeu um juros de 2.774,40. Ok? Bom, lembrando que o capital aplicado no banco Y é 10 mil a mais do que aplicado no banco X. Não vamos esquecer essa informação. Então vamos lá. Por ser modalidade composta, vamos escrever aqui a fórmula do montante do juro composto. Um mais I elevado a N. Lembrando que montante é capital mais juros. O capital aplicado no banco Y, nós estamos chamando de C'. A taxa de juros é de 4% ao trimestre. E lembrando que o período de tempo são de 2 trimestres. Então, nós vamos colocar o expoente 2 aqui, ó. Taxa de 4% ao trimestre durante 2 trimestres. Então, nós vamos ficar diante 2.774,40 igual a C' vezes 1,04 ao quadrado. Somo 1,04 ao quadrado. Esse fator 1,04 ao quadrado, 1,04 vezes 1,04. É 1,04 ao quadrado. Isso vai me dar 1,0816. Então, esse fator de correção vale 1,0816. Perfeito? Muito bem. Então, nós estamos diante aqui de uma equação do primeiro grau, né? Então, nós temos aqui C' mais 2.774,40 igual a 1,0816 C'. Passando para cá, nós vamos ficar com 2.774,40 igual. Isso tirando 1, porque aqui nós temos uma unidade, né? Não pode esquecer que aqui na frente é o número 1. Então, se nós pegarmos esse valor e descontarmos 1, vai sobrar o que vem depois da vírgula. 0,816 C'. Ora, quem está multiplicando, obrigatoriamente passa para o outro lado, dividindo. Esse é o valor C'. 2.774,40 dividido por 0, aqui nós temos mais um 0, né? Zero vírgula 0,816. Perfeito? Muito bem. Então, a divisão disso daqui vai nos dar a quantia de R$34 mil. Lembrando que para você dividir números com vírgula, basta pensar o seguinte: como aqui tem 4 casas após a vírgula, você coloca mais 2 algarismos zeros, corta-se a vírgula e aí divide o número inteiro por 816. Ok? Aí nós vamos chegar nesse valor aqui. Acontece que lá no texto, ele informa que o capital aplicado em Y é R$10 mil a mais do que o aplicado em X. Ora, se o capital em Y é de R$34 mil, se nós descontarmos 10 mil, nós teremos, então,
o valor do capital aplicado no banco X. Isso quer dizer que em X foram aplicados R$24 mil. Então, nós vamos retornar aqui ao início do problema, e essa informação que nós não tínhamos, agora nós já sabemos. Então, foram aplicados R$24 mil no banco X durante 8 meses, a uma taxa de juros simples de 9,6% ao ano. Então, muito cuidado com isso. A taxa está sendo dada em ano e o tempo está sendo contado em meses. Ok? E ele quer saber o montante. Então, vamos lá. Vamos partir agora para a finalização da questão, calculando esse tal montante. Então, na modalidade juros simples, o montante é calculado fazendo capital 1 mais I vezes N. Então, o montante será de 24 mil, que é o capital, 1 mais... Muito cuidado agora. A taxa é de 9,6% ao ano. Então, eu preciso passar ela para meses. Ora, como é que eu faço para transformar uma taxa que está sendo dada em ano em meses? Muito simples. Pegue o valor dado e divida por 12. Porque você sabe que um ano são 12 meses. Então, se nós pegarmos isso aqui, nós vamos encontrar a divisão. 96 por 12 dá 8. Então, isso aqui é 0,8% ao mês. 12 vezes 8, 96. 9,6 por 12 dá 0,8% ao mês. Então, aqui nós vamos ter 0,8 sobre 100. 0,8%, 0,8 sobre 100, multiplicado pelo número de meses, que são 8 meses. Ok? Então, nós vamos ter aqui 24 mil, 1 mais 0,8 vezes 8 dá 6,4. 6,4 dividido por 100. Ora, 24 mil vezes... Dividir algo por 100 é caminhar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, você vai ficar com 0,064. Lembrando que a vírgula estava entre o 6 e o 4, 2 casas. Então, o nosso montante será de 24 mil, que multiplica 1,064. Isso vai gerar um montante de R$25.536. R$25.536. Que nós vamos encontrar a resposta na alternativa letra B.